Bom, minha rapaziada, já estamos aqui no Rio de Janeiro, onde o Inter tem uma decisão amanhã contra o Vasco da Gama em São Januário. E a rodada vai mostrando que mais equipes querem brigar para sair dessa zona de rebaixamento. A gente precisa falar da importância desse jogo de amanhã contra o Vasco, o caráter decisivo. Mais um jogo decisivo, né, pra gente falar bem a verdade aqui com você, torcedor colorado. É mais um jogo importante nessa reta final do Internacional. Os últimos 3 jogos é o sprint final para o Inter se livrar do rebaixamento e a gente precisa falar sobre a importância desse jogo, os movimentos que devem acontecer nos bastidores e tudo isso nesse conteúdo depois da nossa vinheta. Bom, rapaziada, vamos lá. Antes, não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link. E lembrando, final da Libertadores no sábado lá em Lima, no Peru, Flamengo e Palmeiras, jogaço, baita partida pra gente acompanhar. E a KTO tem uma promoção especial pra você, tá? Fazendo a tua fezinha e acertando a tua fezinha, independente do valor que ela for, tu vai ganhar mais 25 reais em apostas grátis lá na KTO, tá? Então não perde tempo, te registra se tu não tem ainda registro na KTO, te registra pelo meu link que dá uma força enorme aqui pro canal também. Registrando, entra lá na aba promoções, vai ter a promoção da final da Libertadores, entra nela e aí vai ter o botãozinho lá embaixo verde dizendo aceito participar. E aí, tu fazendo uma fezinha, qualquer uma que seja, tu acertando ela, cravando a tua fezinha na final da Libertadores, tu vai ganhar mais 25 reais em apostas grátis. Lembrando que amanhã tem o Inter, tem o jogo do Santos contra o Sport na Vila Belmiro, hoje tem São Paulo e Fluminense à noite aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã às 8h30, tem o Vitória e o Mirassol no final de semana. São muitos jogos para tu brincar e se divertir, além da final da Libertadores, então não perde tempo e vai lá na KTO. Site seguro, mas lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Gente, bom, eu tô já aqui no Rio de Janeiro. Nas últimas horas dei uma andada por aqui, li alguns jornais também para sentir um pouco desse clima e desse ambiente para o jogo do Inter nesta sexta-feira, lá em São Januário, aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu tô bem próximo da concentração do Inter, o Inter vai chegar hoje no final da tarde, início da noite, o vídeo da noite aqui no canal vai ter imagens da chegada do Inter, tudo que a gente puder trazer do ambiente colorado às vésperas dessa decisão, é mais uma decisão pro Inter amanhã. Faltam 3 jogos, Vasco e São Paulo fora de casa, inclusive eu vou aqui do Rio de Janeiro para São Paulo, pego um carro e vou para Santos, porque quarta tem São Paulo e Inter lá em Santos, né? Teve a mudança do Morumbi, show do Oasis, gramado, foi para Vila Belmiro definitivamente. E depois tem a última rodada no dia 7 de dezembro. A gente tá falando, gente, de 1 semana e 2 dias de Campeonato Brasileiro. É isso. 1 semana e 2 dias. 9 dias para definir a vida do Inter para o próximo e, quem sabe, dependendo do resultado, para os próximos anos. Esse jogo de amanhã, gente, ele é um dos jogos mais importantes da história do Internacional. Se o Inter perder para o Vasco da Gama, o Inter vai seguir com 41 pontos e vai ter que secar os seus adversários. Se o Inter perde para o Vasco vai a 45, o Ceará joga em casa nessa rodada, o Ceará joga no sábado, amanhã, depois de amanhã, sábado, 9 horas, contra o Cruzeiro, tá? Não é um jogo fácil para o Ceará, importante colocar isso. O Vitória tem no sábado à tarde, jogando em casa no Barradão, a equipe do Mirassol, a sensação do Campeonato Brasileiro, um jogo difícil também, mas o Vitória vai estar jogando em casa com o apoio do seu torcedor. O Santos, 1 hora depois que terminar o jogo do Inter, vai estar jogando contra o lanterna e pior time do Brasileirão. O Sport, a tendência é uma vitória do Santos. E o Fortaleza vai jogar em casa, depois de vencer ontem à noite lá em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, Bragantino, no finalzinho do jogo, por 1-0, ir aos 37 pontos, é o 18º colocado. O Bragantino tem agora, nessa rodada, o Atlético Mineiro em casa, depois tem o Corinthians também em casa e o Botafogo fora na última rodada. Encrespou, tá?
encrespou essa briga justamente porque, se tu for olhar os adversários do Inter, a maioria deles tem 2 jogos agora em sequência jogando em casa, enquanto o Inter tem 2 jogos em sequência jogando fora. Então o jogo de amanhã é muito difícil e é muito importante para o Internacional. O Inter não pode perder amanhã contra o Vasco. Empate é ruim, Lucas? Pela briga que o Inter tá, eu vou entender quem diz que sim, mas eu não acho. Eu não acho absurdo empatar esse jogo contra o Vasco amanhã. O Vasco vem de 5 derrotas consecutivas, mas o Inter precisa entender também isso, tá? E me parece que em alguns momentos o time do Inter, a direção e os treinadores não entenderam. E aí eu não digo que eles não sabem o tamanho do problema que o Inter se meteu nessa reta final de temporada. Eu acho que eles sabem, mas eu acho que eles foram tão soberbos em determinados momentos também do ano inteiro e desse momento de dificuldade do Inter, que o Inter tá pagando o pato agora. Talvez por essa soberba também. A soberba de não ter admitido, por exemplo, que o trabalho do Roger tinha terminado há muito tempo, que tinha que trocar. Ou, por exemplo, a soberba do grupo de jogadores do Inter. Vamos lá, para mim, o Ramon Dias ter sido contratado por essa direção mostra como o vestiário do Inter é mimado. Porque a gente sabe, era o Zubeldia o ficha 1, o Ramon era o ficha 2, e veio o Ramon e não o Zubeldia, sendo que o Inter estava em determinado momento acertado com o Zubeldia e ele queria vir, depois acabou indo para o Fluminense, que também tinha trocado de treinador, o Renato tinha pedido demissão, mas todo mundo sabe, a informação que a gente tem, e ela é confirmada e foi falada por pessoas importantes do futebol do Inter, é que o Ramon Dias foi contratado porque ele tem uma figura de paizão e que poderia abraçar o vestiário e trazer essa harmonia. Enquanto o Zubeldia, o Inter tinha uma preocupação que ele poderia chacoalhar o vestiário do Inter. Sendo que o vestiário do Inter precisava ser chacoalhado, porque o Inter vem de um vestiário que muitos jogadores recebem muito dinheiro, o Inter não tem condições de pagar o que paga, apesar de conseguir arcar com tudo que paga para o seu elenco, mas é um elenco mimado. O elenco basicamente escolheu o novo técnico do Inter, porque é um elenco mimado e a direção ficou preocupada de gerar, quem sabe, esse incômodo para os jogadores de chegar um técnico como o Zubeldia, que é muito mais casca-grossa que o Ramon e que o Emiliano, e eu digo casca-grossa em cobrança, em dia a dia, tá? Então, eu acho que são alguns exemplos que mostram o porquê o Inter tá nessa situação e vai jogar uma decisão amanhã contra o Vasco. Mas o Inter precisa entender o seu momento. Entender de uma vez por todas que amanhã é decisão. Pode ser sim, e eu entendo que amanhã não é um jogo matar ou morrer ainda, porque vai ter o jogo contra o São Paulo, vai ter o Bragantino em casa, o Inter ainda tá fora da zona, mas tá a 3 pontos do Z4, só que pelos jogos que tem os seus adversários nessa sequência de 3 partidas e o que o Inter tem grande chance, tá? Do Inter brigar até a última rodada, e eu acredito nisso, eu acho que o Inter vai brigar até o último jogo contra o Bragantino no dia 7 de dezembro, lá no outro final de semana no Beira-Rio, para não cair. Eu acho que o Inter vai chegar na última rodada ainda brigando. Torço para que isso não aconteça, mas dentro das projeções atuais do que o Inter vem fazendo, do que os seus adversários vêm fazendo e os jogos de cada um, me leva a crer isso. E aí a gente precisa que as pessoas do Inter entendam de uma vez por todas a briga do Inter e que, repito, por mais que amanhã não seja ainda matar ou morrer, mesmo que faltem 3 rodadas, muito pouco, mas pela condição do Inter amanhã ainda não é matar ou morrer, o Inter precisa encarar esse jogo como matar ou morrer, mesmo que não seja. Mesmo que não seja. Precisa tentar se aproveitar dessa fragilidade do Vasco aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Januário, no Rio. São 5 jogos sem vencer, teve protesto da Força Jovem, a principal organizada do clube, entrou no CT, conversou com a direção do Vasco, com os jogadores, com o Diniz, tá botando a responsabilidade aí na direção vascaína, mas o Inter precisa se aproveitar disso, porque é uma decisão muito importante. Com essa vitória do Fortaleza, a briga se afunilou, o Fortaleza tem 37, o Santos 38, Vitória 39, o Inter 41, tem ali o Ceará com jogos difíceis, mas que ainda está na frente do Inter, assim como o Vasco da Gama, e o Inter precisa encarar a realidade e encarar essa decisão de amanhã aqui no Rio de Janeiro. Mais tarde eu volto direto da concentração do Inter aqui no Rio para a gente trazer todos os detalhes do ambiente, do vestiário do Inter, da chegada da delegação, mas é agora a grande hora. Agora é a hora de separar os homens dos meninos. Tem muitas conversas, pelo que eu já ouvi acontecendo nos bastidores, tá? A direção tá tentando fazer um trabalho forte também na conversa, no bate-papo, no dia a dia com esse grupo de jogadores, chamando as lideranças, o mercado, o Alan Patrick, chamando aqueles jogadores que são importantes também
nesse contexto de time titular, o próprio Vitinho, o Bernabei, o Bruno Gomes, para dar essa reanimada nesse vestiário do Inter, ainda mais depois daquele empate frustrante contra o Santos na segunda, aí em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Chegou a grande hora, gente. Chegou a grande hora de separar os homens dos meninos dentro do Inter, e o Inter precisa amanhã sair com um bom resultado aqui do Rio de Janeiro. Deixa tua opinião nos comentários e não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.